Rute capítulo 1, versículo 1 diz assim: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos de seu marido. Então se expôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Pode se sentar, querido irmão, guarde sua Bíblia aberta. Deixa o céu descer na sua vida. Deixa o Senhor falar ao teu coração, basta você querer ouvir. Esse texto da Bíblia fala de um tempo, no versículo 1, em que houve fome na terra. Um tempo de fome, um tempo de carência. E esse livro de Rute, que é um romance, uma história linda de família, de uma mulher, de um casal. Se você gosta de histórias assim, leia o livro de Rute. 4 capítulos lindos, lindos, de uma bela história, de uma família abençoada por Deus. Era a família de Elimeleque. O nome Elimeleque significa filho do rei. Alguém para ter nome de filho do rei, não podia ser alguém qualquer. No seu nome já dizia: você é filho do rei. Mas ele mesmo sendo filho do rei, passou pela fome na terra. E quando havia fome na terra, Elimeleque, que era filho do rei, esse era o seu nome. Ele morava em Belém. O nome Belém significa casa do pão. Fala para mim, casa do pão. Ele morava em Belém. Belém é a casa do pão. Só que não tinha pão. Faltou pão na casa do pão. E por isso Elimeleque, filho do rei, diga para mim, filho do rei, ele saiu da casa do pão, porque faltava pão, e foi para um lugar vizinho, chamado Moabe, uma terra estrangeira. Mas ali também houve fome. Elimeleque morreu. Ele tinha 2 filhos homens, eles morreram. Ficou a esposa de Elimeleque, Noemi, e as 2 noras. 3 mulheres viúvas, um tempo que não tinha previdência, não tinha direito social, não tinha nada. E aquelas mulheres que estavam ali naquela terra estranha, elas ouviram falar. Preste atenção que o versículo 1 diz que Elimeleque, o filho do rei, era um nome de honra. Ele morava na casa do pão, que era Belém, mas saiu com a sua família de Belém à casa do pão para ir para outra terra, porque faltava pão na casa do pão. Depois de anos ele morreu, e seus filhos, 3 mulheres, 3 viúvas, ficaram sozinhas. Só que o versículo 6, você leu comigo, que elas ouviram falar que em Belém, que na casa do pão, Deus se lembrou do seu povo e mandou pão de volta para aquela terra. Olha o que diz o versículo 6. O Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão.
Mas antes faltava pão na casa do pão. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você, que é filho do rei. É você que é filho do rei. Talvez você tenha ido em busca de algo. Talvez você sentiu falta de pão. Filho do rei, mesmo morando em Belém, a casa do pão, faltou pão. O Senhor está se lembrando de você, e Ele vai te dar o pão. O pão é Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus diz em Mateus 4:4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão, queridos, é a palavra de Deus. E muitas vezes, nós moramos em Belém, a casa do pão, mas falta pão. Muitas vezes nós somos filhos do rei, e parece que falta pão. O que aconteceu com essa mulher, essas 3 mulheres? Elas foram em busca do pão. Eu quero dizer para você que nesta noite, neste ano, neste primeiro domingo, essa primeira Santa Ceia, que nós vamos partir no pão. Aqui é Belém, aqui é a casa do pão. A sua vida, o seu lar, também é casa do pão. Nós somos os filhos do rei, o rei Jesus. E se por algum momento você sentiu fome, falta de pão, o Senhor te diz: olha, eu me lembro do meu povo, e pode vir, porque não vai faltar pão. Igreja, meu irmão, minha irmã, volta para a casa do pão. Volta a viver como filho do rei. Volta a viver na presença do Senhor. Volta a comer o pão que Deus tem para te dar, e o pão é a palavra. Volta porque o Senhor está lembrando de você. Volta para a casa do pão. Elas voltaram. E voltar para a casa do pão significa, sabe o quê? Voltar a orar. Voltar a ler a Bíblia. Voltar ao compromisso com Deus. Voltar ao jejum. Voltar ao ministério, ao serviço. Às vezes você não está conseguindo comer o pão, mas na casa do pão não falta pão, porque o Senhor se lembra do seu povo. Ruth capítulo 2, versículo 1. Ruth 2, versículo 1. O que elas fizeram? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o filho do rei, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Responderam-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Quando Ruth e Noemi voltaram para Belém, a casa do pão, elas foram buscar pão.
Ruth procurou um lugar onde tivesse alimento, uma plantação. E Deus a conduziu a um lugar que era uma pessoa parente, Boaz. E quando chegou ali, por que no campo de Boaz não faltava pão? Porque o versículo 4 diz que Boaz, quando chegava no seu campo, ele dizia: o Senhor seja convosco. E os seus empregados respondiam: que o Senhor te abençoe. Na casa do pão, lugar de bênção, quando nós abençoamos o nosso irmão, quando você recebe as suas compras, quando você chega no mercado, quando você recebe o seu salário, e você diz assim: Deus vai me abençoar e nada me faltará. Tem gente que recebe o dinheiro e fala: isso aqui não vai dar para nada, já amaldiçoa. Mas ele abençoava. Só que Ruth, na sua humildade, ela pediu para ir pegando espigas, restos que iam caindo. Era uma lei que existia na época, que quando as pessoas colhiam, o que caísse no chão não podia pegar, tinha que ficar para os mendigos e para as pessoas pobres, para as viúvas desamparadas. E Ruth foi pelo caminho catando espigas. Só que Boaz perguntou: quem é aquela moça? O que ela está fazendo aqui? Queridos, o Senhor está falando conosco, igreja. O dono do campo representa o Senhor, dono da terra. E a moça às vezes representa nós, representa a igreja. Às vezes, queridos, nós estamos pegando migalhas. Você voltou para a casa do pão, e você chega na casa do pão, mas você vai buscar migalhas. Migalhas porque você não tem uma profundidade com Deus. Você vai pegando migalhas, mas eis que o Senhor está aqui perguntando de você: o que você está fazendo aí? Porque aqui é a casa do pão, aqui tem fartura. Deus não quer que você pegue migalhas. O Senhor está falando para você que nesta noite: volta a Belém, volta à casa do pão, volta a uma vida de oração, de leitura da palavra, volta a uma vida de se alimentar na presença do Senhor, de servir a Ele. Meu irmão, minha irmã, não viva de migalhas, não viva. E a última palavra que eu li no versículo 7 diz que ela ficou na choça. Tem hora que a gente fica assim, lá no fundo, lá embaixo. E quando você não está lá embaixo, você está arrastando no chão, pegando migalhas. O Senhor está perguntando por você que agora: quem aqui está vivendo de migalhas? Quem aqui está vivendo de migalhas, sendo que você, Deus está falando que Ele quer que você não coma migalhas. Ele não quer deixar resto para você. Primeiro eu falei para você voltar para a casa do pão. Vida com Deus, vida de oração, se alimente, se fortaleça. Agora o Senhor está falando: olha, não adianta você voltar para a casa do pão, ter aquele tanto de fartura, e você ficar pegando migalhas. Fica na choça. Continue a leitura, versículo 8 a 14. Ruth 2, 8 a 14. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá se recolher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que se cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu.
pois me consolas e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Essa mulher, queridos, que voltou para a casa do pão, mas que ao chegar ali naquele terreno farto, ela ficou catando migalhas. De repente Boaz fala assim: vem cá, senta na mesa, senta na mesa, bebe água, come pão. Ruth, pega o seu pão, molha no vinho. Esse ato de molhar o pão no vinho, que Jesus também fez com Judas, era fazer uma homenagem ao convidado. Molha o teu pão no vinho, come com fartura, come com prazer, come à vontade, Ruth. E enquanto Ruth comia na mesa, ele falou: enche a sacola dela, porque ela vai levar com abundância. Eu disse que Boaz representa o rei, o dono da terra. Nós somos a casa do pão. Não viva de migalhas, o Senhor te chama agora: venha para a mesa. Molha o teu bocado, porque você é especial. Você é especial. Sabia que você é especial? Ele falou: pode comer pão. Sabe quem que Ruth virou? A avó do rei Davi. A profecia se cumpriu. A família de Elimeleque, filho do rei, teve um rei na família. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você é um filho do rei. Você crê nisso, amém? Volta para a casa do pão. Se você não tomou uma decisão por Jesus, se você está comendo migalhas, sobras, o Senhor está falando para você: vem para a mesa, come pão. Você é filho do rei. E verdadeiramente Ruth se tornou a avó do rei Davi. A profecia se cumpriu. Feche os seus olhos agora, eu vou orar com você. O Senhor está falando para você, igreja. Você é um filho do rei. Oh Deus, eu creio que aqui tem muitos filhos do rei neste lugar. Deus, eu creio, amado, que este lugar aqui é a casa do pão. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós não comemos o pão. Mas o Senhor está falando, igreja, não vai faltar o pão nesta casa. O pão da vida é o Senhor Jesus. O pão da palavra que te alimenta. Talvez existam vidas que estão aqui, que literalmente comeram um pão que o diabo amassou nos últimos tempos. Viveram de migalhas, de sobras. Mas o Senhor está falando: vem para a mesa, porque você é o filho do rei. Ele te chama de alguém especial. O teu pedaço é farto. Ele quer te enxuar de pão, e o pão é essa satisfação que Jesus disse: você vai ter uma vida tão repleta, tão perfeita na presença de Deus,
que aquele que comer deste pão jamais terá fome. Este pão que o Senhor está falando, meu Pai. Nós queremos este pão. Volta para Belém. Volta para a casa do pão. Não pegue restos, migalhas. Ele te chama. Vem para a mesa. Vem para a mesa. Oh Deus, quero te convidar esta noite. Você gostaria de receber oração nessa palavra? Dizer: Senhor, eu quero mais deste pão. Quero te chamar a vir aqui neste altar agora. Eu vou orar com você. Que este ano seja um ano de pão para esta igreja, de pão para nós. Pode vir ao altar do Senhor. Talvez você que por algum motivo, Deus sabe o que Ele vai tocar no teu coração. Queridos, tem pão na casa do pão. Vem aqui ao altar do Senhor. Ele está te oferecendo esse pão pela sua vida. É pão. É só pão. Mas é o pão que você precisa. Deus, nesse momento, abençoa esta igreja. Abençoa o Pai, cada vida que está aqui neste altar. Ministro, Pai, que seja um tempo de fartura, um tempo de fortalecimento espiritual, um tempo, Pai, de renovação. Que a nossa vida, Pai, seja cheia, Pai, deste pão da vida, que é o Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, nos alimentar mais da palavra. Que possamos, Senhor, nesse momento tomar uma posição de vida de oração, de compromisso com a tua casa, porque aqui é Belém, é casa do pão. Que possamos, ó Pai, parar de viver de restos, de sobras de alguém que ora, de alguém que me abençoa. Que possamos, ó Pai, passar a viver uma vida na mesa do Rei. Ele nos dá o pão. Pão que nos fortalece. Pai amado, nós tomamos, ó Pai, este compromisso. Sabemos, ó Pai, que o Senhor Deus fará de muitos aqui verdadeiros filhos do Rei. E não faltará esse pão. Em nome de Jesus. Ministro, cura sobre essa igreja. Se por algum momento alguém não conseguiu comer o pão, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas vaidades, por causa do orgulho humano, o Senhor está falando, igreja, eu jamais me esqueci de ti. Eu sei que este é o lugar do pão, e como nunca faltou, não faltará, porque o Senhor está contigo. E é só isso que nós precisamos, deste pão, o pão do Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai. Eu declaro que este ano seja um ano de fartura, de bênção espiritual para cada um. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar abençoado pelo Senhor.